salve tricolores progressistas, tricolores antifascistas, torcedores de outros clubes. Aqui é o Denis do Bloco Tricolor Antifa e hoje faremos um vídeo mais longo porque vamos falar sobre o Bloco Tricolor Antifa, sobre as demandas de luta do bloco, sobre os esportes, né, que nós, torcedores do Bloco Tricolor Antifa, seguimos. Então vamos dividir o vídeo em partes. Quem somos? A luta contra o neoliberalismo bolsonarista, o futebol feminino, o basquete e o futebol masculino. E também nós vamos falar sobre o genocídio perpetuado pelo Bolsonaro, né, contra os Yanomamis, que é o assunto do dia. Então vamos lá. Então começando, né, o Bloco Tricolor Antifa é um coletivo de torcedores antifascistas do São Paulo Futebol Clube, surgido em 2021, mais precisamente no dia 24 de julho de 2021. O Bloco Tricolor Antifa acompanha os jogos de futebol masculino, futebol feminino, basquete, realiza e participa de ações, manifestações e faixaços em defesa da classe trabalhadora, das pautas econômicas e sociais de esquerda, se posicionou contra o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiou desde maio de 2022 a eleição do Lula, né, do Luiz Inácio Lula da Silva. O Bloco Tricolor Antifa ele é composto por estudantes, professores, advogados, jornalistas, artistas e demais trabalhadores, tá? De diversos setores aí da economia. O Bloco Tricolor Antifa ele é um coletivo suprapartidário de esquerda, reunindo torcedores que têm em comum o amor incondicional pelo São Paulo Futebol Clube e o antifascismo. Entre os membros há antifascistas, anarquistas, socialistas, comunistas e membros de partidos políticos como PT, PSOL, PCB e UP. Tá? O Bloco Tricolor Antifa ele foi criado com o objetivo de combater o neofascismo que emergiu com a eleição de Jair Bolsonaro, o negacionismo do governo federal durante a pandemia de Covid-19, em que mais de 700 mil vidas foram perdidas, né? Mais de 700 mil brasileiros morreram, o combate à violência contra a população periférica e negra, o combate à violência contra as mulheres, a violência contra a comunidade LGBTQIA+, a violência contra as comunidades indígenas, a violência e o combate ao desmatamento da Amazônia e Pantanal, o combate aos ataques contra a classe trabalhadora, o combate ao neoliberalismo, o combate ao fascismo e também o combate ao futebol moderno e a sua elitização. Tá? O coletivo ele busca atrair e conscientizar a classe trabalhadora sobre o seu papel e força através do futebol, levando as pautas econômicas e sociais de esquerda aos torcedores do São Paulo Futebol Clube e também outros torcedores, né, de outros clubes. E a gente busca representar o São Paulo na luta antifascista, como ocorre com outros clubes do futebol mundial, e também como vem surgindo outros coletivos progressistas e antifascistas ligados ao São Paulo Futebol Clube. É muito importante porque isso vai fortalecendo cada vez mais a nossa luta. O Bloco Tricolor Antifa ele articula e participa de ações, manifestações, protestos e faixaços, frequenta o Morumbi nos jogos de futebol, futebol feminino e basquete, levando a mensagem antirracista, antifascista, né, contra a aporofobia, contra a misoginia, contra a homofobia e o machismo, entendendo que o futebol ele é um recorte da sociedade brasileira, sendo extremamente necessário o combate aos preconceitos nas arquibancadas do Morumbi e demais estádios do país, certo? Também apoiamos ações de solidariedade aos moradores de rua e pessoas em vulnerabilidade, apoiamos a Revolução Cubana e as ações da solidariedade cubana, apoiamos o confederalismo democrático, a genealogia da Revolução de Rojava e pela liberdade de Abdullah Öcalan. Né? Somos contra o genocídio dos turcos contra os curdos e também apoiamos a causa palestina, somos contra a violência do Estado de Israel contra os palestinos. Tá? E aí, nesse cenário político conturbado e caótico, né, nós seguimos na luta contra o neofascismo bolsonarista, né, e toda essa necropolítica neoliberal carregada de ataques contra a classe trabalhadora. Devemos continuar mobilizados nas ruas e nas redes sociais
pois ainda há muitas demandas e muitas lutas que devem ser travadas e jamais ignoradas pela esquerda, né, pela classe trabalhadora. Contra todos os ataques sofridos pela classe trabalhadora, contra a extinção de políticas públicas voltadas para os pobres, devemos nos manter firmes, mobilizados, sem medo de enfrentar as forças nefastas do neoliberalismo bolsonarista. E agora, no momento, Tarcísio de Freitas ele está caminhando para privatizar a Sabesp. Isso será um retrocesso gigantesco e nós não devemos permitir isso. Está cada vez mais nítido o desespero do gado bolsonarista, espalhando fake news contra parlamentares de esquerda e agindo de forma extremamente absurda, tentando espalhar o pânico moral para a população, ao mesmo tempo que fazem um malabarismo para inviabilizar qualquer tentativa de justiça social e progresso. E nesse momento, né, tem vários golpistas presos e a questão é a seguinte: sem anistia não pode, né, facilitar para esses golpistas que destruíram Brasília, que invadiram o Planalto. Jamais, né, que eles cumpram as penas, que eles paguem por todos os crimes que eles cometeram, né, atentando contra o Estado Democrático de Direito, certo? Agora eu vou falar sobre os Yanomamis. Era até previsível, gente. Desde a chegada do genocídio ao poder, as populações indígenas elas estão sendo eliminadas, né, estão sendo massacradas. Antes ainda, a partir de 2016, diversas lideranças indígenas e campesinas estão sendo assassinadas, enquanto o agronegócio extremamente predatório, os agrotóxicos, o garimpo ilegal e o desmatamento avançam no território brasileiro. Além do descaso durante a fase mais aguda da pandemia, em que populações indígenas começaram a conviver com dificuldades, o Ricardo Salles, aquele desgraçado, ele promoveu a destruição e invasão de reservas indígenas. Tá? Hoje, nós temos a notícia de que ao menos 570 crianças Yanomamis morreram de subnutrição. Isso, gente, é um genocídio. Enquanto isso, os cidadãos de bem, né, se calam. Então é extremamente importante que a ex-ministra Damares Alves, Bolsonaro, Mourão, Ricardo Salles e outras lideranças do governo anterior sejam responsabilizadas, né, sejam punidas. Né? Essas lideranças elas precisam ir para a cadeia por conta de todo esse genocídio contra os Yanomamis, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o futebol feminino do São Paulo, né? Para a temporada de 2023, algumas jogadoras foram vendidas, emprestadas, e outras não tiveram aí os seus contratos renovados, né? Então assim, foram embora Carol, Clara, Formiga, Giovana, Gislaine, Joyce, Maglia, Marcele, Moniquinha, Natane, a Sachá, a Thaís, a Thaislane e a Yaya. E chegaram a Kika Brandino, Ana Alice, Ariel, Mariana Santos, e houve as promoções da lateral direita Ravena e da zagueira Barraca, né, das categorias de base do clube. E ainda seguiram, né, no clube as jogadoras Aline, Cacau, Carla, Carol, Firmino, Dani, Duda Rodrigues, Fê Palermo, Gláucia, Isa, Letícia Alves, Maressa, Micaele, Michele, Mimi, Naná, Pardal, a Rafa Travalão e a Serrana. E o elenco feminino ele tem para essa temporada de 2023 a disputa do Brasileirão, do Paulistão e do Brasil Ladies Cup, né? Então são 3 competições aí do futebol feminino. Agora já no caso do basquete, né? Nesse momento o elenco do São Paulo está indo bem na NBB, é o Novo Basquete Brasil, né, que é o Campeonato Brasileiro de Basquete. O São Paulo está na 3ª colocação, atrás do SESI Franca e do Flamengo, né, que são times poderosos também. Nos últimos 3 jogos pela NBB foram 3 vitórias contra Rio Claro, Pato Basquete e Corinthians, sendo que o jogo contra o Corinthians, o São Paulo ele manteve o tabu. São 10 jogos e 10 vitórias para o tricolor. Hoje, né, de manhã, o São Paulo venceu o Pinheiros pela Super 8, né, e avançou para a semifinal. No dia 10 de fevereiro, pessoal, o São Paulo ele vai encarar o Rio Grande Valley Vipers
pela semifinal do Mundial de Clubes da FIBA. O São Paulo ele é o atual campeão da Champions League das Américas e ele vai enfrentar o atual campeão da NBA de League, né? Não é a NBA que nós estamos acostumados, tá? É a NBA de League, de desenvolvimento. E esse Mundial ele acontece em Tenerife, na Espanha, certo? E aí, nessa temporada 2022-2023, o São Paulo ele terminou a Liga Sul-Americana em 8º lugar, ele foi vice-campeão paulista e ele está disputando a NBB, a Copa Super 8, a Champions das Américas e o Mundial de Clubes, certo? Agora eu vou falar, né, para encerrar, vamos falar sobre o futebol masculino. Para a temporada de 2023, houve um desmanche aí, né, uma dispensa gigantesca do São Paulo. Alguns jogadores emprestados, outros vendidos, outros não tiveram os contratos renovados e o São Paulo contratou 7 jogadores e 2 voltaram de empréstimos, tá? Então foram embora o Igor Gomes, graças a Deus, Miranda, Éder, Nahuel Bustos, nem sei para que veio, Patrick, Reinaldo, Marcos Guilherme, Walse, Natan, Thiago Couto, Nicão, Léo, Andrés Colorado e o Luizão, né? Esse quis ir embora, né? Assim como outros jogadores aí, né? Patrick, Igor Gomes, enfim, chegaram Pedrinho, Marcos Paulo, Wellington Rato, o Jackson Mendes, Alan Franco, o goleiro Rafael e o atacante David, que já meteu o gol ontem. E voltaram de empréstimo o Orejuela e o Lisiero, né? O Orejuela provavelmente não fica, né, no time de São Paulo. E aí qual é a campanha até o momento, né? Então houve um empate na estreia contra o Ituano, São Paulo ficou atacando o jogo todo, mas não conseguiu fazer um gol. E ontem, né, o São Paulo sofreu para vencer a Ferroviária, né? Foram 2-1, gols do David e do Galopo. Nisso, muitos torcedores e comentaristas estão falando que é extremamente necessário e urgente um meia armador, um lateral esquerdo, e o Rogério Ceni ele quer mais um atacante, né? E agora o São Paulo ele tem 3 clássicos pela frente: Palmeiras, Portuguesa e Corinthians, né? E nesse ano, quais são as competições do São Paulo, né? O Paulistão, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos um título, certo? Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Digam aí o que vocês acharam desse vídeo mais longo. E é isso aí, é nóis, é Antifa, fui!